Boa tarde a todos aqui presentes, reencarnados e desencarnados. Agradecendo primeiramente meu anjo guardião que aqui me trouxe protegida e amparada. A espiritualidade amiga e benfazeja, verdadeiros responsáveis por este e todos os outros trabalhos exercidos em uma casa íntegra como esta e outras tantas. Meu abraço fraterno da minha casa, Centro Espírita Amaral Ornelas, no Engenho de Dentro. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que nos traz uma determinada tristeza e grande preocupação pelo vulto que atualmente ele vem se tomando, né, por todo o nosso país e outros tantos. Vamos conversar sobre o suicídio e suas consequências. As manchetes estão aí na mídia, trazendo as notícias mais estranhas que a gente está ouvindo. Crianças cometendo homicídios e suicídio em seguida. E isso é muito triste para cada um de nós, com certeza. Porque a gente bem sabe, já estudiosos que somos um pouco da doutrina, as consequências que isso traz para aquele que comete, né? Então a gente vai... Eu fiz umas anotações, porque eu estou ficando mocinha e eu esqueço às vezes, de falar aquilo que eu gostaria exatamente de dizer, né? Isso é o ônus da juventude. Então, a gente aproveita e escreve um pouquinho, até porque fica gravado mais ainda, né? Então, vamos ver. Quem quiser tomar um pouco mais de conhecimento, Livro dos Espíritos, questões 943 a 957. Temos lá quase tudo abordado sobre o suicídio. Então, vamos ver primeiro o que significa suicídio, né? Todos nós sabemos, né? Ah, desencarnou. Desencarnou? Não. Morreu. Vamos ver, então. Suicídio é o ato de tirar a própria vida intencionalmente. Não existe suicídio sem querer. Todos aqueles que praticam esse ato é numa situação intencional, né? Tudo é premeditado. Como vai fazer, com o que vai fazer, em que momento vai fazer. Só não sabe, porque quem assim se coloca, não sabe as consequências que hão de vir desse gesto chamado tresloucado. Então, vamos ver mais um pouquinho. O comportamento suicida trata-se de qualquer ação que possa levar uma pessoa a morrer por meio de um acidente intencional ou uma overdose de drogas. Então, a gente viu que aqui não fala em desencarnação, fala em morte. Não é? Porque é verdadeiramente o perseguir a morte do corpo físico. Porque a desencarnação é uma atitude da vida, vamos dizer assim, que acontece quando se está em algum lugar, no sentido de enfermidade, ou se é acolhido por um acidente. Isso é uma desencarnação. Agora, o suicídio é morte, porque é exterminação do corpo físico. E aquele que pratica esse ato, vamos sempre falar sobre isso, não entendeu ainda, não sabe, não procura
compreender a atitude que toma e as consequências que hão de vir. Algumas pessoas tentam o suicídio e não resulta em morte. Todos nós conhecemos um caso de alguém que tentou e que não resultou em morte do corpo físico. E é uma tragédia maior ainda, porque toda essa situação fica marcada, extremamente marcada no perispírito. E quando chegar do outro lado da vida, a prestação de contas vai ser muito maior, vai ser muito mais complexa, porque eu resolvi terminar com a minha vida que não me pertence. Eu tento, e muitas das vezes pode conseguir, acabar com uma coisa que não é minha. Me foi emprestado, me foi cedido, melhor dizendo, me foi concedida por Deus, que é o meu Pai, a quem naquele momento eu estou desobedecendo. Então, castigo? Não. Ele é um Pai amoroso, bom, justo, misericordioso, não castiga ninguém, mas dê a oportunidade da gente sofrer as consequências, porque toda causa tem uma consequência. E se eu me rebelo a essa vida que eu tenho, que eu recebi e que com certeza eu me comprometi em cuidar dela, de repente eu volto atrás e deixo tudo também para trás. É justo e lógico que eu seja repreendida por isso, mas quem vai me repreender? Eu mesma. E quando a gente se repreende, a situação às vezes é muito mais embaraçosa. Muito embora a gente normalmente utiliza a nossa régua de medição de erros, para nós ela é desse tamaninho, né? Ela tem no máximo alguns centímetros. E a régua que a gente mede os enganos do nosso próximo é quilométrica. Só que depois se inverte a situação. A reguinha que a gente vai usar na hora da nossa medição é aquela segunda. E aí a gente vai sentir que um outro comprometimento está ali, na nossa frente. O que eu vou dizer ao meu Pai? Lembra quando a gente era criança? Na verdade, todos nós ainda somos, né? Pelo menos espiritualmente. Quando a gente era criança, fisicamente, que a gente fazia uma coisa errada, principalmente quando a gente dizia uma inverdade, porque aqui ninguém mente, né? A gente, no máximo, diz uma inverdade. A gente dizia assim, nossa, tenho agora que enfrentar a mamãe. Porque papai sempre chegava mais tarde, já estava com quase tudo resolvido, né? Mas enfrentar a mamãe era terrível. Não que ela fosse terrível, mas para a gente era. A vergonha, né, de ter feito. É isso que vai acontecer também. No momento em que eu me defrontar comigo espírito, imortal que sou. Porque eu, enquanto espírito, não vou acabar. E as marquinhas vão ficar todas lá. Do meu desinteresse pela vida. Alguma coisa extremamente doloroso.
É o mesmo que, na época também que a gente era mais jovem, que a gente recebia um presente e deixava para lá. Não fazia muito interesse porque a gente não gostava. É isso que a gente vê no sentido do suicídio. Vamos ver mais aqui um pouquinho. Qual seria, então, a opinião do Espiritismo com relação ao suicídio? Passaria assim batido, sem problema, não teria, deixa cada um resolver a sua vida? Não. É uma opinião extremamente forte, né? Não é grave, mas é muito forte. O que diz o Espiritismo? A doutrina dos espíritos diz que é uma visão material e de falta de confiança em Deus e no futuro. Ora bolas, se eu hoje tenho um presente razoável, como todos nós que estamos aqui neste momento, inclusive os nossos companheiros desencarnados, é porque eu tive várias oportunidades de construir esse presente razoável. Então, por que eu sempre vou precisar de um melhor e não estou satisfeita com esse que eu construí, evidentemente, amparada, protegida e sustentada pela espiritualidade, minha amiga, pelos bons espíritos que estão sempre ao meu lado, através do meu anjo guardião e do meu mentor espiritual. Então, esse caminho que eu escolhi dentro do possível, mas que também me foi permitido trilhar, é um caminho de futuro. E um caminho de futuro de amor, que tenha paz, que tenha harmonia, que tenha serenidade. E aí vocês podem me perguntar assim, mas muitas das vezes não é assim. Até pode não ser. E essa responsabilidade de quando ele não é assim, é de quem? É do meu vizinho? É do meu amigo de trabalho? É da minha família? É de Deus? Cada um responde a perguntinha. Eu, por exemplo, respondo que essa responsabilidade é minha. E por que ela é minha? E por que muitas das vezes não deu certo? Porque nós, seres humanos, ainda falíveis, e não somos espíritos imperfeitos, mas estamos imperfeitos, porque Deus não cria nada imperfeito nem errado, né? Ele até cria simples e ignorantes, mas imperfeitos e errados nunca. E como nós assim somos, muitas das vezes não damos atenção a todas as situações que nos cercam. E essas situações que nos cercam é que vão, obviamente, nos dirigir nos dias futuros. E por que vão nos dirigir? Porque eu posso fazer algumas escolhas. E essas escolhas que eu vou fazer, elas nada mais são do que a utilização boa ou má do meu livre-arbítrio. Que cada um de nós, se a gente pudesse medir, a gente ia ver que cada um de nós tem um comprimento de livre-arbítrio. O meu não é igual ao de vocês, que vocês já estão muito mais além do que eu. Quando a gente tem entendimento,
a gente vai ganhando um livre-arbítrio, como eu digo, elástico. Ele vai sendo um pouquinho mais aumentado. Quando não, a gente fala grosseiramente que estamos com rédeas curtas. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não sabe escolher. A gente quer alguma coisa que acha que vai ser o melhor. E isso aqui também. Quantos companheiros nossos de caminhada escolheram o suicídio como dizendo, é o fim de todos os meus problemas. É a solução de tudo desagradável que eu estou passando nesta vida. Mas ele esqueceu ou não sabe que a vida é uma só. Tanto aqui quanto do outro lado. O que nós temos são várias existências. E esta que nós recebemos agora, deveríamos, com toda certeza, utilizá-la da melhor maneira possível, com todo amor e carinho, para conosco também. Porque se eu não tiver amor e carinho para comigo, como é que eu vou ter para com o meu próximo? Eu não vou conhecer esses dois sentimentos. Então, vamos continuar mais um pedacinho aqui. O suicídio não é só aquele ato que a gente conhece de alguém que utilizou contra si próprio uma arma de fogo, uma arma branca, uma droga, algum medicamento em excesso e tantos outros. A gente tem 2 suicídios, chamados suicídios passivos, suicídios involuntários, que são o fumo e o álcool. E quanta gente não se lembra disso? Não estou fazendo apologia para quem fuma, não, nem para quem bebe. O melhor seria deixar ontem. Mas se não puder deixar ontem, vai deixando hoje aos pouquinhos. Porque é um suicídio também. E todo mundo aqui viu o filme Nosso Lar. E a gente viu e compreendeu como André Luiz foi recebido no plano espiritual, que também não deixa de ser um umbral. Por quê? Completamente desordenado o seu corpo físico. E muitas das vezes não é só o álcool e o fumo, não. Alimentação exagerada. Alimentação de certas coisas que não tem necessidade. Eu, uma vez, conversando com um médico conhecido, ele disse assim para mim, eu não sei por que certas pessoas comem qualquer coisa. O paladar é da ponta da língua até o final dela. É só aí que você sente gosto. Quando desce, já não sente mais. E, de repente, comer certas coisas, por que, se você sabe o gosto e sabe que faz mal? E continua comendo? Porque a gente gosta, porque a gente quer. Mas a gente precisa de lembrar que tantas coisas que fazem muito melhor, bem, vamos dizer assim, a gente não quer e a gente diz que não gosta. É igual quando a gente diz assim, mas eu não sou mal, não faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, fico quieto aqui no meu canto. Porque você fica quieto no seu canto, você não faz o bem. E não é só não fazer o mal, é também não fazer o mal, mas fazer o bem. Por isso nós somos espíritos a caminho. Quem de vocês aqui presente, nós aqui, não quer futuramente ser igual ao que Jesus é hoje? Todos nós queremos. Isso não resta a menor dúvida. Mas para que isso aconteça,
É preciso que a gente não faça o mal, mas faça o bem. A si próprio também. Respeitando esse corpo físico, né, que o meu pai e a minha mãe me ofereceram para que eu possa progredir espiritualmente. E não ter mais um problema para resolver diante da desencarnação. Mais um pedacinho. O desgosto pela vida vem da ociosidade, da falta de fé e esperança na vida futura e da satisfação da plena vontade. Gente, que coisa confusa, o que é isso, né? Então, da ociosidade. Quantas vezes a gente vê pessoas que já terminaram o seu prazo de trabalho, entre aspas, obrigatório, né, através de recurso financeiro, por necessidade, e se aposentam. Ai, que coisa boa, não vou ter mais nem que olhar para o despertador. Não preciso mais de ônibus. Já pensou que maravilha? Ficar o dia inteiro em casa, sem fazer nada. E houve uma pesquisa da Companhia de Luz, aqui do estado do Rio de Janeiro, que viu, que observou e que trouxe para nós o resultado dessa pesquisa, de que o percentual mais alto de consumo de energia elétrica era da casa dos aposentados, que ficavam o dia inteiro em frente à televisão, cochilavam com a televisão ligada. E quanta coisa boa ao redor deles para ser feita. Mas cada um, né, envereda pelo caminho que acha menos complicado. Da falta de fé e esperança na vida futura. Vai acabar com essa mesmo, estou aqui, não tem problema nenhum, acaba logo com isso. Acabo com a minha dor, acabo com a dor dos outros. Não quero fazer minha família sofrer. Vocês já escutaram isso? Uma historinha que alguém contou? Né? Eu estou dando muito trabalho para minha família. Então é melhor acabar logo com tudo. Que trabalho será? Né? Será que essa pessoa não compreendeu ainda, não abriu os seus olhos, não despertou, que ele não encontrou com essa família por acaso, não. Eles foram pensados no momento de cada um, para voltarem, porque aqui no planeta Terra ninguém está chegando pela primeira vez, ou melhor, encarnando pela primeira vez, pode até estar chegando aqui, nesse, que já veio de outro. Mas ninguém está aqui por acaso. Aquele cunhado que chega no sábado, né? Sabe, vim te fazer uma visitinha. E só com a vassoura atrás da porta ele vai na segunda-feira, né? Porque ele já está aposentado também. Ele não tem o que fazer. E aí a gente podia pensar assim, puxa vida, sozinho, né? Deixa ele ficar aqui conversando com a gente, falando as bobaginhas que ele gosta de falar. Não tem importância, a gente escuta mais uma vez. Aquela nossa mãe que já está com uma idadezinha avançada, que diz assim para nós, olha, vou te contar uma coisa. Aí quando ela começa, você diz assim, já é a 35ª vez que mamãe diz isso. Mas não tem importância. O ouvido não vai cair.
Se você escutar a 35ª vez, 36ª, 100ª. Olha que bom se ela disser pela 100ª vez, significa que ela está junto com a gente. E reencarnada. Porque junto ela poderá estar sempre. Mas reencarnada, melhor ainda. Que você pega no bracinho dela, você fala com ela. Olha que coisa boa. Depois aqui, olha, a ociosidade, a falta de fé e a satisfação da plena vontade. Tudo que eu quero eu consigo. Eu não faço força para nada. Então já está ficando, a minha vida está ficando tão enfadonha. Não tem uma novidade. É quase que como se essa criatura dissesse assim, não tenho mais o que fazer, vou me suicidar, pronto. A coisa não é bem dessa forma, mas poderia ser. E isso, além de não estar correto, desagrada terrivelmente ao nosso anjo guardião. Por que será que desagrada tanto a ele? Vocês lembram que a gente sempre diz que o nosso desafeto é o melhor meio para o nosso progresso espiritual? Aquele cunhado, né? A sogra, aquela irmã bem mais nova, né, que quer que a gente brinque com ela e a gente não está com vontade, quer assistir a novela, quer falar com o namorado no telefone. E aí, a gente vê que o nosso anjo guardião, por estar tomando conta da gente, está tendo também o seu progresso espiritual. E nos lembrando sempre que amanhã a gente será anjo guardião. Quer queira, quer não. Né? O que Emmanuel disse para Chico? Vai aproveitando para você ver na próxima. Né? Porque na próxima eles vão trocar de lugar. Chico vai ser o mentor de Emmanuel. E aí a gente vai ver quanto a gente teve que caminhar, engolir em seco, ficar calado quando tem razão. Tem coisa pior do que isso? Ficar calado quando tem razão? É difícil pra caramba, não é? Ficar calado para nós mulheres já é complicado. Quando tem razão, então, com certeza. Vamos mais um pedacinho aqui. A gente vai ver que nisso tudo esse desgosto de tudo nada mais é do que a gente tentar escapar das decepções que a vida coloca para nós. Assim dizemos nós. A vida coloca para nós. Mas a vida quem é? Não sou eu? Não sou eu que sou a vida minha? Não fui eu que até tive, de acordo com o meu progresso, a possibilidade de planejar a minha reencarnação, ou pelo menos uma pequena parte dela. E aí, se eu parar para pensar, eu vou dizer, puxa vida, se Deus me deu essa oportunidade, por que eu vou jogá-la fora de uma maneira tão cruel? E cruel para com ele. Claro que isso não o afeta. Mas entristece. E é muito doloroso depois de você pensar que você entristeceu bobamente o seu pai, que zela por você o tempo todo, que está ali te sustentando nos momentos mais complicados. E no momento mais difícil, que era dessa escolha, você não se lembrou dele.
Mas isso tudo eu estou conversando com vocês, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa, isso tudo é como se fosse uma historinha que vocês vão observar nos outros, porque aqui ninguém teria esse tipo de atitude. Mas a gente pode, amanhã ou depois, estar próximo de alguém que pense dessa forma. Então, todos nós estaremos aptos a tentar, pelo menos, persuadir essa pessoa a tirar essas ideias da cabeça. Aí eu pensei assim, olha, vamos ver umas situações em que as pessoas tentam o suicídio e buscando alívio. Elas pensam que estão buscando alívio no suicídio. Por que será? Por se sentirem envergonhadas, culpadas, ou por se considerarem um peso para aqueles que estão próximos dela. Né? Família. A gente falou isso ainda agora. Eu me sinto um peso dentro da minha família. Não posso contribuir financeiramente com coisa nenhuma. Não tenho instrução para ajudar nem para acompanhar ninguém. Não trabalho. Estou enfermo. Então, vem aquela ideia, né? Quem sabe acabar com tudo isso aliviaria a mim e aos meus. Vamos pensar isso em casa, devagar, calmos e tranquilos. Vocês todos têm a resposta já, mas pensar, meditar para conversar com alguém que precise. Muitas vezes, por se sentirem vítimas, ainda tem pessoas na face da terra que se sentem vítimas. E a gente sabe que não existe. Ninguém é vítima de coisa nenhuma. Como ninguém é injustiçado. Todos nós recebemos aquilo que procuramos e que merecemos. Tudo está de acordo. Eu digo sempre, Deus não é aventureiro, que joga a coisa assim no espaço e diz, agora vamos ver se vai dar certo. Ele sabe o que faz. Nós é que não sabemos nem o que dizemos, né? Tanto é que a gente pede coisas impossíveis e absurdas. Por sentimentos de rejeição, de perda ou de solidão. Rejeição, perda e solidão. Rejeição. Será que alguém é rejeitado? Não. De maneira alguma. Nós sempre temos aqueles que estão em volta de cada um de nós que nos amam e que nós os amamos. Sentimento de perda. Se eu perdi esse emprego que eu tenho hoje, quem sabe o que eu vou arrumar amanhã ainda é bem melhor. Ah, mas você não sabe, eu perdi meu filho. Ninguém perde ninguém, porque ninguém é de ninguém. Se eu não tenho mais ele presencialmente comigo, é porque eu devolvi a quem me emprestou. É difícil pensar desse jeito? É. Mas a gente pode tentar todos os dias, não querendo perder, entre aspas, filho, mas a gente pode querer tentar todos os dias, sabendo que um dia todos nós vamos voltar para o lugar de onde viemos,
ou pelo menos próximo dele. Dependendo da nossa escolha também, né? Porque todos nós aqui já sabemos para onde vamos quando desencarnarmos. Não vai ser surpresa nenhuma. Porque nós estamos construindo essa estrada. Ou não? Claro que estamos. E se estamos construindo essa estrada, de repente a gente detona? Não tem cabimento. Vamos mais aqui, olha. Os comportamentos suicidas podem ser causados por uma situação ou acontecimento que a pessoa encara como devastadora, não tem solução. Não é um tornado que aconteceu na minha vida. Não foi lá no sul de São Paulo, não. Foi na minha vida que aconteceu o tornado. Por quê? Pelo envelhecimento. Há idosos que envelhecem e há idosos que ficam velhos. Eu, por exemplo, não vou ficar velha nunca. Vocês nunca vão me encontrar velha no meio da rua. Vocês podem me encontrar envelhecida, com meus 800 e poucos meses de idade que eu já tenho. Mas velha, não vou fazer o impossível para isso não acontecer. Não admito isso comigo, de jeito nenhum. A morte de uma pessoa querida. Quem de nós não devolveu pai, mãe, filho, marido, esposa, queridos? E suicidar-se para não reencontrá-los? Nunca. Nunca. Todos nós vamos querer reencontrá-los. E vamos fazer por onde? Viver e sobreviver com toda a força que nós tivermos, para que quando isso aconteça, a gente chegue à frente deles, que poderão estar esperando por nós para nos receber, com aquele semblante calmo e dizer: poxa, voltei, estou aqui junto com você. Vamos continuar de onde a gente parou? E se não for assim, vai ser difícil. Dependência de drogas ou álcool. Sem muito comentários, porque a gente já conhece isso de sobra, né? Trauma emocional. Sentir-se abandonado. Trauma emocional. Quem pode se sentir abandonado num país como esse, que está sempre em viravolta, não é? Que a gente sempre tem o que fazer. Se eu estou me sentindo abandonada, é porque eu estou me deixando abandonar. Eu não estou cuidando de mim mesma. Eu não estou tendo amor por esse espírito que eu sou, mesmo estando imperfeito. Mas eu estou a caminho, eu vou chegar à perfeição relativa. Mas eu não posso chegar à perfeição relativa se eu não trabalhar para isso. Se eu cortar a minha estrada antes de chegar o seu término, não tem atalho. É uma estrada reta, não pode fazer esse atalho. Doença física grave. Aí acontece que o indivíduo se auto-extermina, porque tem uma doença grave que não sabe como cuidar, ou porque ainda não tem a medicação correta e completa para isso, se suicida. 3 meses depois descobrem a cura. Quando ele acordar,
e Deus permita que demore bastante para acordar, que é para quando isso acontecer, estar mais fortalecido, vai dizer, puxa vida, para que eu fiz isso? Gente, porque o arrependimento bate. O arrependimento bate, não tem como desfazer o que foi feito. Vai precisar esperar uma nova oportunidade que fatalmente demorará mais do que se tivesse desencarnado. Depois a gente vê desemprego ou problemas financeiros. Quem hoje em dia não tem problemas financeiros, nem que seja de centavos, mas tem. Quem não deixou para trás um emprego, mas olha para frente? Se não for parecido com aquele que deixou, que seja outra novidade, que você de repente vai se descobrir fazendo uma coisa diferente e melhor, com mais ânimo, com mais coragem de enfrentar. E aí as grandes consequências do suicídio. Não sou eu que digo, não. Kardec dá a sua observação na pergunta 957. Ele pergunta assim: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, de acordo com como estiver o espírito, as consequências do suicídio? Aí a espiritualidade responde para ele, dentre outras coisas, muito diversas. São as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e correspondem sempre à causa que o produziram. Então, as penas variam. Não é como ele diz aqui. As penas variam de acordo com a causa que deu ao suicídio. Aí, mais um pedacinho aqui, ele diz assim, olha, as consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual. Perturbação espiritual, quase todos vão ter. Quando desencarnar, não há dúvida, a gente sabe disso. Por isso, a gente vai tentar adormecer o maior tempo possível. E de cá, os nossos queridos estarão orando por nós para que isso aconteça. Mas no suicídio, a perturbação espiritual tem um prolongamento, ou seja, é muito maior. E ele continua, seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Já pensou o espírito? Morreu o corpo físico e o espírito fica andando por aqui, por ali, e fala com um e fala com o outro. E diz, poxa, mas ninguém me responde, ninguém me vê, ninguém fala comigo. Olha a perturbação. Quem está dentro da sala de prática mediúnica sabe muito bem o que é isso. Quando muitos chegam e dizem assim, ninguém vai lá me visitar mais. Eu fico lá sentado esperando, não aparece ninguém. A perturbação. Ele não tem noção de que desencarnou. Porque, na verdade, ele não desencarnou, ele morreu. E nós não queremos isso para ninguém.
nem para os nossos queridos, nem para os que não nos são queridos. Então, por isso, é preciso que a gente também, ao perceber muitas das vezes essas situações com aqueles que nos rodeiam, sejamos um pouquinho CVV, né? Trabalhemos anonimamente pela valorização da vida, por todos aqueles que necessitam. Depois a gente tem mais aqui um pedacinho, olha. Todos têm visto essas ocorrências tristes e dramáticas daqueles que se lançam ao suicídio das mais variadas formas. A ideia infeliz surge, é alimentada pelo agravamento dos problemas do cotidiano e concretiza-se no ato infeliz do autoextermínio. Olha o que Kardec diz para nós, aqui na resposta da pergunta 950, que ele mesmo faz. Não, não é 950 não, perdão. Cadê ela? Está aqui. 948. É tão reprovável, pergunta Kardec, como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Resposta dos espíritos: quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Quer fazer? Pensa bem antes. Quer fazer? Faz depois. Né? A gente vê o que acontece. É igual a criança, né? Não bota o dedinho aí que vai dar choque. E ele tem 1 ano e pouco, o dedinho já vem assim, ó, na medida certa do buraquinho da tomada, né? Aí quando ele leva aquele primeiro, duvido, não passa nem perto mais. Nós deveríamos levar o choque, nós não, né? A pessoa que pensa sobre isso deveria levar um grande choque. Uma coisa que a gente precisa ver também, tudo tem uma solução, ainda que difícil ou demorada. Tudo na vida tem solução, tudo. E nenhum de nós ficará sem esse apoio, ficará sem essa sustentação de observar que tudo na vida tem uma solução. A gente vai finalizando aqui dizendo o seguinte, quer ver? Tudo isso que acontece com relação àqueles que pensam no suicídio, são apenas, o suicídio sendo apenas um ato, uma consequência de um ato extremo, o sofrimento que ele vai obter com esse ato tresloucado, como nós dissemos. Mas nunca haverá um castigo, porque Deus não castiga nenhum filho seu. Ele traz todos ali dentro do seu coração. Se a gente pudesse personificar Deus, né, Ele traria todos nós dentro do seu coração, magnânimo e imenso que é, do tamanho do universo. Então, se nós temos como consequência dada por nós mesmos, nós precisamos ver que é por uma razão muito simples que isso acontece. Porque nós não somos corpo. Isso aqui não me pertence. Está emprestado. Lá no Evangelho diz que a gente é usufrutuário. E quem é usufrutuário faz prestação de contas. Não é? Quando existe um inventário, né, a gente não tem o responsável por aquele inventário, o da pessoa da família, que se chama inventariante,
É Ele que vai responder por todos os bens que aquele que partiu deixou para os que ficaram. Vai prestar contas à justiça. E nós também vamos prestar contas à justiça. Que justiça é essa? A nossa consciência. Né? Que é uma justiça quieta, calada, mansa, mas que tem o pulso forte. Ela ouviu Joana de Ângeles dizer que a gente utiliza coração brando, mas pulso forte. E a consciência assim faz conosco. Finalizando, a gente vai ver o seguinte, quer ver? Cada um aqui presente, reencarnado e desencarnado, pense no tesouro que é a vida, que é a família. Vocês já assistiram na televisão, só para a gente amenizar um pouquinho, tem um comercial de um produto de beleza que é feito pela cantora Vanessa da Mata. Então ela fala sobre aquele produto, aí alguém pergunta a idade dela e ela diz assim, 37 anos, uma moleca. E aí fala mais alguma coisa e no final do comercial ela diz assim, 37 anos, estou viva. Gente, eu achei aquilo assim, vindo do coração, vindo de dentro dela. Que cada um de nós venha a ter 37 anos, porque nenhum de vocês ainda tem, mas que cada um de nós se lembre disso. Estou vivo e tenho uma vida pela frente, tanto aqui quanto do outro lado. Então eu preciso me conservar saudável para poder aproveitar essas duas grandes oportunidades. E é isso que cada um de nós quer hoje e sempre, né? E que a gente possa refletir da melhor maneira que nos couber sobre essas pequenas reflexões, mas que, consultando o Livro dos Espíritos, dará a cada um de vocês a oportunidade e a possibilidade de pensar melhor. Não pelo lado até do suicídio, mas pelo lado de viver. Não só de sobreviver, mas de viver. Gente, viver é a melhor coisa que existe no mundo. E viver bem, tendo dentro de si paz, harmonia e serenidade, nós podemos distribuir, porque o amor é o único sentimento que, quanto mais dividido, mais se multiplica. Jesus abençoe a cada um de vocês. Continue ajudando a que vocês se coloquem cada vez melhor no caminho que traçaram e que possam chegar ao final desta existência com muita paz, com muita luz, para aproveitar o que a outra existência lhes tem reservado. Fiquem com Deus.